Você vê a diferença do filhinho, porque o filhinho é perdoado da culpa do pecado. O jovem que já andou em Deus, quando ele fala jovem, ele está falando não numa idade cronológica, mas ele está falando no tempo que você está vivendo com Deus. Aqui ele perdoa você da culpa do pecado. Aqui ele perdoa, ele tira você do poder do pecado. E aqui você é tirado da presença do pecado. Pais, eu vos escrevo porque conheces aquele que é desde o princípio. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O ciclo. Jesus diz, não vos conformeis com este século, mas transformai pela onde? Renovação da vossa mente. Agora, o que pode renovar sua mente? É o seu espírito. Paulo diz em Romanos capítulo 12. O espírito transformado, ele renova a mente. E o problema é que nós queremos encher a cabeça de conhecimento e não vivemos uma vida no espírito. Temos boas mensagens, mas não vivemos uma vida no espírito. E Paulo diz o quê? Não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita. Ciclo, tá vendo? Até a vontade de Deus tem ciclo. Jesus já fazia a vontade de Deus, mas no Getsemane ele lutou. Ele disse, Senhor, se tu puderes, afasta de mim essa vontade, assim. Mas contudo seja feita a tua vontade. Então, Deus não me chamou para viver a boa vontade. Deus me chamou para viver a perfeita. Na boa vontade de Deus, Jesus tinha 12 anos. Na perfeita, ele estava na cruz. Meu Deus. Deus não me chamou só para viver o bom e o agradável do Evangelho. Me chamou para viver o perfeito. E o perfeito qual era? O cumprimento do propósito. Não é verdade? Então, cara, para o diabo não tem problema eu fazer milagres. Não tem problema eu curar alguns enfermos. Não tem problema quando eu entendo que eu nasci para algo perfeito. E aí eu começo a posicionar e reposicionar a minha vida e posicionar a vida dos outros. O diabo não tem problema com o ministério, ele tem problema com o propósito. Mas por isso que tem gente que perde o propósito e continua no ministério. Mas perdeu o propósito. Nós precisamos resgatar o que se havia perdido. Olha, quando você lê isso aqui na Bíblia, não dá vontade de perguntar, meu Deus, mas o que é isso que Deus está falando aqui? O escritor de Hebreus diz o quê? No capítulo 5, versículo 11, o escritor de Hebreus diz assim, a esse respeito temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornaste tardio em ouvir. Capítulo 5, versículo 11, versículo 12 agora. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de alguém. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Está na sua Bíblia assim? Tá, porque é criança. Porque é criança. Você está entendendo? O cara foi salvo, mas ele ainda não está experimentado na palavra de justiça. Ele está salvo. Por que Paulo fala em Gálatas capítulo 4? Paulo diz assim, se o herdeiro for menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Meu Deus. Tua menina tem quantos anos? 12? Tem. É tua filha? É herdeira. Pronto, é herdeira. Mas ela pode assumir herança? Não. Por quê? Porque ela não cresceu, ela não é de maior ainda. Então tem salvo que está na igreja, ele é herdeiro, mas não assumiu ainda, cara. Porque ele está no leitinho, que leitinho, fazendo campainha toda semana. E Paulo não, o escritor de Hebreus, que eu acho que é Paulo, né? Os teólogos acham que não, mas eu acho que é Paulo. Mas amém. Porque é criança. Agora, olha o que Paulo diz aqui, o escritor diz aqui, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercidas para discernir tanto o bem como o mal. Agora olha o que ele diz no capítulo 6. Pelo que deixamos os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Paulo está dizendo assim, Paulo não, o escritor está dizendo assim, vamos deixar os ensinos da doutrina de Cristo. Pô, cara, isso parece heresia. Para me deixar o que Cristo falou. Ele não está menosprezando
Ele está dizendo que tem mais para você avançar. Você está entendendo aqui? Está dizendo assim, ó, pelo que deixamos os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. E o ensino sobre batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Agora olha o que ele diz aqui. É impossível que o que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo ao vitupério. Poxa, peraí, Jesus está dizendo que não tem mais cura para aquele cara ali? O cara pecou, quer dizer que não tem mais? Tem salvação, mas o ministério nunca mais será o mesmo. Caio Fábio é o mesmo? Não. Jimmy Swagger é o mesmo? Não. É impossível, o escritor está dizendo, que aquele que provou o dom celestial. Meu Deus. Você está entendendo? Por isso que o cara vai ser salvo, o cara pecou, caiu, se arrebentou todo, ele vai ser salvo? Vai. Porque salvação você não perde, você joga fora. Ele vai ser salvo, mas o ministério acabou para ele. Nunca mais vai ser o mesmo. Davi foi o mesmo depois que caiu? Não. Nunca mais foi o mesmo, cara. Depois que Davi caiu, ele começou já a preparar o filho para... Ele não conseguiu mais. Agora ele perdeu Deus? Perdeu o propósito? Perdeu a salvação? Não. Porque até o 7 nunca mais se apartou da casa dele. Então quer dizer, Deus é misericordioso. Mas o que eu digo é justiça. É a prática da justiça aqui na terra, o governo da justiça. Então ele está dizendo aqui, ó, deixamos a doutrina de Cristo. Não está menosprezando, está dizendo que tem mais e eu preciso avançar. Quando Deus permite, a gente fala de salvação, não fala? Olha, gente, vamos falar de salvação. Agora a igreja hoje, irmãos, ela precisa se reposicionar no reino de Deus. Nós temos que salvar. Eu não me lembro de 13 anos de ministério Mevan, eu não me lembro de ter pregado uma vez num domingo que ninguém tivesse aceitado Jesus. Todo domingo pessoas aceitam Jesus, porque é a prioridade. Ela tem que aceitar Jesus, porque ela tem que passar pela porta primeiro. Jesus é nosso rei, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Não é? Jesus é o nosso Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, para você entrar no reino, você tem que passar por mim. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai ter que passar por Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Agora, qual é o propósito? Não é menosprezar a salvação. É dizer, tem mais. Dentro da salvação, tem reino de Deus. Por isso que a gente nunca pode tirar isso do contexto. O pastor Luiz falou que salvação... Deus não quer salvar. Não, eu estou dizendo que a ideia original de Deus não era a salvação. A salvação foi o plano B. A ideia original de Deus é domine o homem sobre todas as coisas. Né? Domine ele sobre todas as coisas. Domine sobre o tempo, domine sobre tudo. Adão dominava sobre tudo. Na salvação eu recebo benefício. No senhorio, no reino eu recebo senhorio. Por isso que Moisés me tirou do Egito, mas Josué me introduziu na terra. Ou seja, Jesus me tirou das trevas. Agora o trabalho da igreja é colocar as pessoas no propósito do reino. E a igreja fica fazendo campainha para tirar, para abençoar. Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. E nós não posicionamos ninguém, cara. Nós não posicionamos as pessoas no reino. Nós não colocamos elas, dizer para ela aquilo que nós conversamos hoje, Robert. Te posiciona, tá doente, vai pra guerra. Não estou dizendo que você não tem que tomar um remédio, eu estou dizendo que você tem que guerrear. Você tem que ir para cima. É reino, eu sou dono aqui, quem manda aqui sou eu. Mas o mundo é do diabo. Deus nunca deu a terra para o diabo. Salmo 24 diz que a terra pertence ao Senhor e a sua plenitude. Aleluia. O diabo governa, pode governar a política, pode governar a mídia, pode governar algumas coisas. Mas o governo do mundo espiritual é do Senhor. Amém. E ele quer posicionar a igreja. O que é que ele diz para a igreja? Senta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés. Jesus nos tira do Egito, a igreja nos reposiciona. O Senhor
Às vezes mas o Senhor está irado com... Você acha que o Senhor está irado com os pecadores? Você acha que a ira de Deus é contra os pecadores? Não é não. A ira de Deus é contra a igreja. Está na Bíblia. Romanos capítulo 1 diz assim, a igreja, Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim, não me envergonhe do Evangelho. Romanos é fantástico, cara. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pronto. Pois nele se descobre a justiça de Deus. Entendeu? Na salvação é que você descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Agora, olha o verso 18. Do céu. Estou lendo a tua tradução aí, Bri. Romanos 1, 18. Romanos 1, 18, né? Vou achar aqui que a minha Bíblia tem muito pequenininha. Romanos 1, 18. A ira de Deus só revela do céu contra toda a capacidade e perversão dos homens que detêm a verdade pela prática da injustiça. Agora eu pergunto para você, quem é que detém a verdade? Quem é que pode deter a verdade? Quem tem a verdade. Claro. E quem é que tem a verdade? O Senhor. A igreja. Ele deu para a igreja. Então ele diz assim, do céu se manifesta a ira de Deus pelos filhos da impiedade que detêm a verdade pela prática da injustiça. Aí você vai lendo ali, no continuação você lendo, aí você começa a ver a prática do homossexualismo, por que Deus entregou as paixões. Por quê? Porque a igreja não se posiciona, cara. A igreja não tem que ir para a rua fazer passeata contra gay. Me mostra hoje no Brasil ou nos Estados Unidos 20 igrejas que são capazes de cuidar de homossexuais. É verdade. Então a nossa luta, a nossa guerra, a ira de Deus, por que Jesus chegou em Jerusalém? Leu, quando Jesus chega em Jerusalém, o primeiro lugar que ele vai é onde? No templo. O que é que ele faz no templo? Ele expulsa os mercadores. Mateus capítulo 21, abre para nós. Mateus capítulo 21. Então a ira de Deus é contra quem detém a verdade. Você tem uma verdade, Pedro. Você não tem uma verdade. Por isso que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Porque eu não sei. Agora eu já sei. Por isso que Jesus disse, se eu não tivesse vindo e não vos tivesse falado, vocês não teriam pecado. Mas agora já não há desculpa para o seu pecado. Agora eu sei. Entendeu? Eu sei. Eu sei que Jesus quer de mim. Por que eu vou fazer outra coisa? Manipulação, cara. Controle de pessoas. Domínio. E isso não é reino. Lê para nós Mateus 21. 21 primeiro? Pode ser. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior... Vamos ler o 12 aqui. Lê o 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas,
E disse-lhes: está escrito: a minha